Olá, semana animada na Previdência Brasileira e o que acontece na Rede Previdência? A Rede Previdência conta para você. Começa agora o programa A Semana, em que eu te apresento um panorama do que passou na Rede Previdência, repercutindo o Brasil, tanto em termos de notícias, repercutindo as notícias previdenciárias do Brasil, tanto em termos de notícias quanto em termos de análises, informações e conhecimento. E tem muita coisa na Rede Previdência. Olha, aposentadoria rural, tem tema de aposentadoria rural, tem tema de contribuição de servidor público, prova de vida, muitas informações sobre prova de vida, debate sobre processo judicial no INSS, decisões do TR1, TRF1, TRF4, crescimento dos MEI, muita coisa eu guardei aqui para te contar. Você que nos acompanha, agradecer que você está inscrito, né? Que você tem feito, a Rede Previdência não para de crescer e você tem feito sucesso. Você sabe que esta semana foi o primeiro ano de aniversário e a gente colocou aí vários vídeos. Você viu também que nós temos juristas geniais, nós temos profissionais geniais. Nossa seleção de ouro, você teve a oportunidade de conhecer, de saber um pouquinho da nossa seleção de ouro, que diariamente está trazendo conteúdo para você, né? São pessoas extremamente competentes profissionalmente, mas também pessoas que têm uma vida maravilhosa, uma vida interessantíssima, que sabem viver com qualidade. Vamos às notícias. Segunda-feira à noite, nós tivemos o programa Radar Rural com o professor e advogado André Vasconcelos. O tema do Radar Rural foi: o segurado especial pode morar no centro urbano, na chamada cidade, ou ele tem que morar na área rural? Tema interessantíssimo. Na terça-feira pela manhã, nós tivemos o RPPS de A a Z. E a questão era: servidor licenciado para tratar de assuntos particulares, ou seja, ele não recebe o salário, né? E qual é a base de cálculo para a contribuição? Deixa eu explicar melhor. O servidor de regime próprio, se ele se aposenta e ele fica sem receber, ele pode ficar contribuindo por sua própria conta, por seu próprio ônus, para que aquele tempo conte para a sua aposentadoria. A questão é: qual é a base de cálculo de contribuição? É a renda dele? É a renda dele e a renda patronal que o ente deveria pagar? Tema interessantíssimo abordado por Cirlei Rechetelo no programa RPPS de A a Z, que vai ao ar toda terça às 8 horas da manhã. E aí, para fechar os debates da semana, nós tivemos o Ao Vivo Doutor, sob o comando do Dr. Ney Araújo, né, que tratou dos impactos administrativos e judiciais do decreto 10.410, com Gisele Cravitinte e com o grande Dr. César. E aí a gente vai para Previdência Hoje em 10 minutos, o programa de segunda a sexta, às 18 horas às 18 horas, né? Às 6 da tarde, que traz as notícias do dia. E aí vou aproveitar um comentário de Karen Jobim nessa semana. Ela disse assim: olha, para você não perder, se inscreve no canal e ativa aquele sininho de todas as notificações, porque todo dia, quando estiver começando o programa, o YouTube vai te lembrar, vai te avisar do nosso programa de notícias. Na segunda-feira, Karen Jobim informou o sancionamento da lei que trata das formas de verificar a prova de vida, identificando, portanto, outros mecanismos, né, ampliando as possibilidades nesse contexto tão adverso. Ela falou também de um caso judicial em que foi reconhecido o direito ao auxílio maternidade para uma mãe rural, que o INSS entendia que ela não tinha comprovado o labor rural, e o INSS e a Justiça, o Judiciário entendeu que ela só precisava comprovar no período anterior à carência para fins do auxílio maternidade, e que, como ela comprovou, ela tem direito. Caso interessantíssimo, inclusive para quem não é só rural e também para o advogado que não trabalha só na atividade rural. Também trouxe a informação de que o TRF1, né, o TRF da primeira região, julgou um caso
de forma muito interessante para os advogados e para os segurados. Ele entendeu que naquelas hipóteses de desaposentação, aquele período que a pessoa recebeu a título de desaposentação, não cabe devolução. Então, explicando melhor, você tinha um processo e o processo podia terminar com desaposentação. Ok. Mas nós tivemos casos de tutela antecipada. E aí, como o STF virou a posição e entendeu que não cabia, a pessoa durante um período recebeu a mais. E aí o INSS queria que essa pessoa devolvesse, ela pleiteou diante da boa-fé comprovada, porque tinha como base a decisão judicial, e também por ser verba alimentar. Decisão interessantíssima para a advocacia, para os segurados. Na terça-feira, Rafael Leão, o grande Rafael Leão, tratou do tema ter uma tese do TNU fixada, que entende que é possível, mesmo tendo havido uma decisão judicial, uma decisão administrativa já tomada, já consolidada, que posteriormente o INSS tome nova decisão, reformulando a anterior e reduzindo o valor do benefício. Bom, eu não disse hoje, eu sempre digo, isso que eu estou falando aqui para você, eu estou colocando os links aqui embaixo. E como eu estou colocando os links aqui embaixo, aqueles temas que mais te interessam, você clica e pode aprofundar essas informações. Aqui você tem um panorama, nos vídeos você aprofunda aquilo que você quer. Vamos agora para a quarta-feira, no Previdência Hoje em 10 minutos. Na quarta-feira foi o dia de Luana Rezende. Luana Rezende alertou que ainda faltam 7 milhões de segurados que precisam fazer a prova de vida e não fizeram. Importante, existe uma grande preocupação, o risco dos benefícios serem cortados. Importante ficar atento, vale a pena ver esse alerta. Não é? Quinta-feira, Lisiane Guerin, doutora Lisiane Guerin, falou sobre a portaria 922 do INSS, em que fala da perícia, de várias situações em que não há perícia e protocolos que o INSS deve adotar. Alguns cuidados que o segurado deve adotar quando o motivo é dele, quando a culpa, ou melhor, a causa, né, foi dada por ele, quando ele não pôde por algum motivo, e nas hipóteses também que o INSS, por vários motivos, como falha do sistema, informatizado, faltou energia, o perito não veio, critérios para proteger o segurado e ele não ficar na insegurança nessas hipóteses. E aí nós tivemos também, sim, importante também, ela dá a notícia de que o auxílio de inclusão começa a ser pago em outubro, notícia muito interessante. E aí a gente vai para sexta-feira com o Dr. Ney Araújo para fechar as notícias da semana. E Ney Araújo traz informações sobre a greve dos servidores do INSS, sobre decisão do TRF1 sobre a aposentadoria rural, também uma decisão sobre auxílio emergencial muito interessante. O TRF4 estabeleceu faixas de remuneração e quais os requisitos para essas faixas. Interessantíssimo. Ainda no TRF4, né, um caso de restituição do BPC para uma pessoa com deficiência, porque ficou comprovada a miserabilidade e o grave risco se ela perdesse, e também que temos 12 milhões de microempreendedores individuais. Explodiu o número de microempreendedores individuais, resultado do desemprego, e que muita gente está se virando para manter o vínculo com o INSS com essa fórmula. Bom, te dei aqui o painel, como eu já disse agora há pouco. Agradeço a você que está sempre com a gente, agradeço a você que fez esse ano, esse primeiro aninho da Rede Previdência, agradeço a você que sempre faz o crescimento, e por isso eu peço que você curta, compartilhe este vídeo. Um grande abraço e um bom final de semana para ti. Valeu!